Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre vou numerando aqui, aquela questão da contagem regressiva, o programa número 200. Essa é a edição de número 194. E o nosso entrevistado de hoje, ele esteve aqui exatamente há um ano atrás e 50 edições atrás. Ele participou da edição de número 144. Então, período de um ano, né, exatamente certinho aí, ele está de volta aqui para falar de um tema muito importante, a campanha Julho Verde, que ocorre nesse mês, né, de 1º até 31 de julho. Sendo o dia 27, o dia D da Prevenção Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Então seja mais uma vez muito bem-vindo, doutor André Beltrão. Ele é alagoano, veio lá das Alagoas, aqui para o Brasil. Um bate-papo tranquilo, muito bom da outra vez, e hoje com certeza vai ser também. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Evangélico Goiano, também da Santa Casa e diretor da Unidade Oncológica da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Doutor André, seja bem-vindo mais uma vez. Então, eu queria dar um bom dia a todos, agradecer primeiro a vocês pela oportunidade de vir aqui no programa sempre, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas para os nossos telespectadores. Um bom dia a todos vocês que estão em casa nos assistindo. E estamos aqui agora para discutir um pouquinho desse Julho Verde, já que estamos agora, nesse mês, e que o dia 27 é o dia que a gente celebra o combate à prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço. Bom, quando eu coloco as datas aqui, eu gosto muito disso, né, para assim, entender e ter esse lapso temporal. De um ano para cá, doutor André, claro, a gente vive ainda a pandemia, talvez em julho do ano passado a gente pegando meio que aquele início, né, muito desconhecimento ainda, mas até antes a gente entrar no tema do Julho Verde, o que mudou de lá para cá, na vida do doutor André, no dia a dia, enfim, que, é claro, o senhor acompanha diretamente a saúde, né? Esse dia a dia dos hospitais realmente mudou, naquela época já estava mudando, e de lá para cá, o que alterou? Então, nós estamos, na verdade, vivendo dias muito complexos, né, da nossa realidade, na nossa forma, principalmente nós brasileiros, que somos um povo muito fraternal e sempre estamos tentando nos unir e celebrar e sempre fazer calorosos, né? Somos Abraços muito e tudo. calorosos, isso. Então isso é muito complexo. A gente enfrentou, como profissional, como médicos, esse período muito difícil que a gente passou, todos os hospitais cheios, a gente tendo que suspender cirurgias. Algumas vezes suspendia porque o hospital estava cheio, não tinha vaga ou não tinha vaga nas UTIs, davam-se prioridade aos pacientes que tinham a Covid-19, né, logicamente. Algumas outras vezes a gente teve que suspender por força maior, por decretos do governo, do município. E assim, é tudo isso muito verdade. Eu acho que a gente tem que ponderar muito nessa época de pandemia, qual realmente são aqueles casos que a gente não pode esperar para operar, entendeu? E aqueles que a gente pode dizer assim, olha, você tem que operar realmente, mas eu acho que devido a todo esse processo que o país está passando, a gente pode empurrar um pouco mais para frente, vamos ver como é que se comporta a pandemia para que a gente possa ter uma certeza maior de que você não vai, não sei, contrair a Covid durante um período de internação, que ninguém está isento, assim também como não está isento de você pegar caminhando pela rua. Sim. Por isso a importância. Então, isso mudou muito a rotina dos médicos em geral, né? E a rotina que os hospitais estão trabalhando. Isso modificou bastante, porque a prioridade sobre os pacientes que precisavam de tratamento da Covid era muito grande. Hoje em dia, graças a Deus, parece que com a vacinação está melhorando, né? Os índices mostram que a incidência está diminuindo da doença, mas a gente não pode de forma alguma deixar isso escapar das nossas mãos. Tem que se prevenir, tem que usar máscara, tem que vacinar. A vacina é o meio mais importante, não só para a Covid, mas para outra gama de doenças que é importantíssimo, inclusive o câncer de cabeça e pescoço. Também. E dentro desse aspecto que o senhor falou aí, de repente, cirurgias, situações poderiam ser postergadas.
Mas com certeza tinham situações também que não poderiam e que de repente as pessoas com medo não apareciam. Tinha muito disso de, olha, você tem que vir, a gente vai tomar os cuidados, não dá para adiar. Acontecia também esse outro aspecto, de, ao invés de postergar, ter que chamar o pessoal que estava com medo, de repente? Sim, quando a gente tem algumas doenças, alguns diagnósticos, você não tem como esperar a pandemia passar, primeiro porque a gente não sabe nem quando ela vai terminar. Entendeu? Então a gente tinha que ter uma relação médico-paciente muito boa com esses pacientes e explicar, olha, o paciente mesmo com aquela doença grave que teria que ser operado, ele falava, mas e se eu pegar o Covid? Morrer de outra coisa, né? Eu disse, olha, você fica naquele negócio, então você tem que ter um poder de convencimento muito grande, uma relação médico-paciente muito importante, para que você convença ele do que é melhor naquela hora, mesmo com todo esse risco que existia. Inclusive, a falta, em alguns momentos, não agora, graças a Deus, mas mais no começo da pandemia, existia falta de insumos para que aqueles pacientes pudessem ser operados. Ou seja, condição mínima, né? Condição mínima adequada para uma cirurgia segura. Imagino que... Foi bem complexo. Que desafio e estresse também, né, doutor André? Correto. Eu imagino no dia a dia. Bom, mas a gente está aqui para falar da campanha Julho Verde. Como eu disse, para quem chega agora, exatamente um ano atrás, o doutor André Beltrão esteve aqui para falar disso. O que é, afinal de contas, a campanha Julho Verde, doutor André? Então, a campanha Julho Verde é uma campanha mundial que é organizada por várias entidades de cirurgia de cabeça e pescoço ao redor do mundo, várias sociedades, incluindo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e também todos os outros cirurgiões de cabeça e pescoço que, caso não façam parte, a gente leva essa campanha para o mundo, né, para conscientizar as pessoas da importância de conhecer os fatores de risco, entender o que levam a essa doença, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você evite os fatores de risco e conheçam também como você consegue fazer o diagnóstico precoce a partir dos sintomas, dos sinais que aparecem, para que a doença possa ser tratada com maior facilidade. Então isso é uma campanha para mostrar para as pessoas a importância de conhecer esses sintomas, de conhecer os sinais que aparecem da doença e como preveni-los. Bom, o senhor falou em sintomas, enfim, fatores de risco. Quais seriam os principais para as pessoas ficarem atentas no dia a dia? Então, quando a gente fala assim, os cânceres de cabeça e pescoço, eles fazem parte de um grupo de doenças, né, que ficam na cabeça e pescoço. Então, são vários tipos de câncer. Por exemplo, você tem os cânceres de pele da região da cabeça e pescoço, porque como a pele da cabeça e pescoço é a parte que mais sempre está em contato com o sol, é muito difícil você de evitar o contato com o sol nessas áreas, elas têm a maior incidência de aparecer câncer de pele, entendeu? Então, quais são os fatores de risco para o câncer de pele? A exposição à irradiação solar. Então, o que é que a gente tem que evitar? A exposição exagerada ao sol e utilizar os filtros protetores solares, seja eles físicos, um chapéu, um boné, ou os químicos, que são aqueles que são utilizados, os cremes protetores solares. Aí você tem outra parte dos cânceres de cabeça e pescoço, que são aqueles câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, que é onde está a nossa caixa da voz, né? Por onde a gente fala, nossas cordas vocais, que esses são mais gerados por outros 3 fatores de riscos principais, que são o tabagismo, o etilismo e a infecção pelo vírus HPV. Isso é importantíssimo. Então a gente tem que evitar fumar, evitar o consumo excessivo de álcool, e nós temos a vacinação disponível na rede pública para uma determinada idade e sexo das crianças, que é fornecida pelo Estado, que é a vacina contra o HPV, que ajuda não só a prevenir o câncer de boca, garganta e laringe, assim como também o câncer do colo de útero. Por isso é importantíssima da vacinação, a importância enorme que tem a vacinação na prevenção de doenças, é uma das principais coisas. Você tem também os cânceres de tireoide e os cânceres de glândula salivar, que são as glândulas parótidas e as glândulas submandibulares que estão aqui, que é muito importante também, quando aparecem aqueles nódulos, aqueles caroços, da gente investigar. E o senhor falando até da vacina da HPV, eu me lembro, uma entrevista bem lá para trás com o doutor Marcelo Daia.
o senhor conhece, claro, infectologistas, falando da importância da vacinação. Na época que era mais recomendada para meninas, ele até citou, não, eu vou colocar meu filho para ser vacinado também. E a importância que isso teve e a resistência que certas famílias tiveram na época. Aí com tabus, sexualização precoce, enfim, aquela coisa toda. Mas a gente sempre frisa aqui, sem dúvida nenhuma, a importância da vacinação. Uma curiosidade que me veio à cabeça no meio da sua resposta é o seguinte: o senhor vem de uma região litorânea, Maceió, Alagoas, que local belíssimo. Esse fator, essa localização geográfica ali, de maior incidência de sol, enfim, que as pessoas frequentam mais a praia, pode provocar mais câncer? A gente falando especificamente em relação à pele? Sim, sim. Lógico. Os países que se encontram mais próximos do Equador, né, da linha Sim. do Equador, eles têm uma maior incidência de sol. Isso é muito verdade. Principalmente nos países litorâneos, que as pessoas vão para a praia para se bronzear, para pegar um look, Enfim, né, mais bonito. Enfim, se desnudar ali. Se desnudar para pegar sol. É muito importante você pegar sol, de você ter contato com a luz solar, porque você evita outras doenças, você tem a produção da vitamina D, que ela precisa do sol, tudo isso. Mas tem os horários, tem os cuidados que você tem que ter, entendeu? Para que você não tenha uma grande incidência de câncer de pele. Apesar de ser um câncer relativamente fácil de ser tratado, ele é o que tem a maior incidência no mundo, entendeu? Então, sempre tem aquelas pessoas mais descuidadas que não vão ao médico, que muitas vezes esse câncer fica avançado e você tem um problema sério realmente com ele. Mas a grande maioria dos cânceres, se você faz uma avaliação, você mesmo, no banheiro, na frente do espelho, você vê uma manchinha vermelha, parece uns vasos sanguíneos assim, nódulos, feridas que não cicatrizam, procura um médico, procura o dermatologista, entendeu? Procura o seu médico da família, procura o dermatologista, procura o cirurgião de cabeça e pescoço, para que eles avaliem se aquilo ali é só uma lesão ulcerativa, porém não maligna, e ele passa um tratamento, ela melhora. Mas se caso for um câncer, a gente tem que agir, e principalmente porque o tratamento, ele, na grande maioria das vezes, ele é cirúrgico. Cirúrgico, né? E até em relação às doenças, sempre a pessoa, claro, os homens são mais resistentes, mas na hora que dói, a pessoa realmente toma aquela decisão. O câncer, a gente falando especificamente, claro, com todas as variações que eu disse aí, ele se manifesta de forma dolorosa também, ou ele é silencioso? Ele se manifesta de forma dolorosa. O que é que acontece? Algumas pessoas dizem, eu não senti dor, eu só vim sentir dor agora, doutor. O que é que acontece? Alguns cânceres que eles, como o câncer de tireoide, que é muito frequente, principalmente nas mulheres, e alguns nódulos que aparecem no pescoço, eles demoram um pouco a expressar a dor, por causa da localização. Mas outros cânceres, tipo câncer de boca, câncer de orofaringe, ele já dói no início. Essa manifestação, então, A manifestação da dor é bem inicial, bem precoce. Então, é uma coisa que a gente tem que dar valor. Não é porque não está doendo que não tem valor. Não, tem valor. Uma ferida que você tem na boca, que ela não cicatrizou com uma semana, procura que tem alguma coisa. Mesmo que seja uma afta, alguma coisa assim? Então, elas se parecem com aftas. Para o leigo, quando olha na frente do espelho e diz, não, isso aqui tudo é afta, né? Não, tudo bem, é uma afta. Porém, a afta, ela é uma doença que tem uma data limite para terminar. Sim. Entendeu? Uma afta com 2, 3, 4 dias, acabou. Cessa, né? Ela cicatriza e pronto. Se ela prolonga, procura o especialista, que é para definir e fazer o diagnóstico precoce, que é a maior chance de cura de um ser humano com câncer, qualquer um que seja, na cabeça, pescoço ou em qualquer parte do corpo, chama-se diagnóstico precoce. E até em cima dessa questão do diagnóstico, a gente sempre fala em tecnologia, o quanto ela evoluiu, o quanto isso é importante. E é claro, o olhar do médico continua sendo preponderante em tudo, sem dúvida nenhuma. Mas quando tem um amparo tecnológico para auxiliar, é fundamental. Essa tecnologia, nessa área específica, ela vem evoluindo de forma constante? Como que está sendo essa atualização, doutor André? Então, a tecnologia, ela quando ela vem para ajudar, ela é excelente. Olha, você hoje tem avanços tecnológicos enormes do ponto de vista tanto no diagnóstico como no tratamento dessas doenças. Hoje você tem videolaringoscopia,
entendeu? Que você pode fazer, que é o exame que você faz para olhar a garganta, você tem a estroboscopia, você tem os exames de imagem ultrassonográficos. Hoje em dia os equipamentos ultrassonográficos não são os mesmos de 15 anos atrás. O velho e bom raio-x está ficando cada vez mais para trás, né? Cada vez ele tem a sua importância, mas a cada vez ele vai ficando mais para trás, né? mais para trás. Mas assim, na época dele foi fundamental para mudar a história, lógico, claro. lógico, Sim. ele teve a sua importância. É. A tomografia, cada dia mais, você tem tomografias com resoluções altíssimas, que você consegue detectar qualquer nódulo, mesmo que seja muito pequeno. A ultrassonografia, você tem hoje ultrassonografia, falar aqui um pouco, com 30, 40 Hz, que ele consegue fazer a ultrassonografia e ver um câncer na sua pele, entendeu? Diagnosticar o câncer e medir aquele tamanho da E às vezes pele. imperceptível ao olho humano. Muitas vezes imperceptível ao olho humano. Assim, Então, o olhar do médico mais experiente às vezes não detecta, mas... Isso. É muito importante isso. A tecnologia, quando ela é bem feita e ela vem para ficar e bem utilizada, com critérios clínicos, ela é crucial no trabalho médico. E um desafio também para vocês médicos, né? Porque quando ela vem, sempre tem aquela, né? Do profissional em todas as áreas. Não, eu sei de tudo, todo o processo sob meu comando, às vezes vem inovação, as pessoas ficam reticentes. Mas como que é um desafio também se adaptar? É um estudo que não para nunca, né? Tem que aprender novas técnicas, enfim, tem que aprofundar nos estudos. Não deixa de ser um desafio também novo nas carreiras, por mais experientes que de repente os médicos sejam. Lógico, isso é muito bom para nós médicos, porque à medida que ela vai aparecendo, lhe força a estudar mais. Não tem saída, né? Não tem. Senão você fica para trás. Aí você não vai seguir mais na carreira médica, porque virão outros com mais conhecimentos que você e você vai ficar obsoleto. Então as pessoas não lhe procuram, né? Por exemplo, agora eu estou terminando a minha pós-graduação em cirurgia robótica, ou seja, operar com robô. Puxa vida. Eu estava super tranquilo, fazendo meu trabalho bacana, me chegam e colocam uma nova tecnologia. André, tá aqui, é para você. Tá aqui. Então vamos lá, né? Tem que estudar. Aí tô lá, toda vez vou para São Paulo, volto todos os meses estudando cirurgia robótica, estou terminando agora. Né? A gente já fez algumas cirurgias em Brasília, porque em Goiânia ainda não tem robô. Né? Mas está para chegar agora no hospital, na nova filial do Hospital Einstein em Goiânia, que abriu, que vai ser muito bom para o povo goiano. Sabendo utilizar, tem as suas especificidades, tem os seus pacientes, tem as suas indicações, não é para todo mundo, entendeu? Tem as suas coisas que realmente a tecnologia traz aquilo de bom na cirurgia que vai trazer benefício ao paciente e benefício e segurança para o cirurgião que está operando. Entendeu? Então isso é muito importante. Eu imagino também que seja um desafio físico. Eu me lembro da última entrevista com o senhor aqui, que eu perguntava a respeito disso aí, por quê? São muitas horas em pé, enfim, exige todo um preparo também, psicológico, expertise que tem que ter, mas fisicamente também é complicado. Como que o senhor lida com isso aí? Eu vou perguntar ao doutor André, faz ginástica todo dia. O Joseval, ele fala que joga bola, aquela coisa, então a gente sabe que é só conversa. Mas essa rotina. A gente tenta. A nossa rotina de trabalho diário ela é muito puxada, né? Principalmente são poucos profissionais, que basicamente eu em Anápolis que faz esse trabalho. Então é muito puxado. Eu tenho que atender pacientes no consultório, particular convênio, os pacientes do SUS, os pacientes de doença benigna, os pacientes de doenças malignas. A correria, a gente tenta achar, mas é difícil fazer um exercício físico, controlar a mente. Por isso que o que a gente faz às vezes é dar uma parada e dizer, agora eu vou tirar uma semaninha de férias, aí volto para dar uma descansada na cabeça, porque é muito difícil, a correria é muito grande. Não, e quem viu a entrevista passada dessa vai notar que o doutor André emagreceu. Ou a impressão minha? É verdade, eu perdi uns 15 quilos. Eu tô falando. Estão melhorando. Por isso que eu perguntei, viu? Desculpa a invasão, mas... Tá certíssimo. A gente tá tentando fazer uma academia,
um exercício no condomínio, essas coisas, mas né, não é fácil não. Não, mas melhorou. E diminuir, logicamente, a alimentação, melhorar a alimentação. A gente tem que ver se consegue enquadrar o Joséval nesse padrão, porque tá difícil, tá difícil. Bom, e a gente falou aqui de a maioria dos tratamentos cirúrgicos, mas fora dos tratamentos cirúrgicos, de que forma lidar? Quais seriam as opções fora a cirurgia? Ou são poucas? Não. Dependendo, a grande maioria dos tratamentos, seja ele câncer de pele, tireoide, câncer de boca, de orofaringe, a imensa maioria eles são cirúrgicos. Porém, existe algumas algumas localizações onde se encontra o tumor, o tamanho, o estadiamento, algumas coisas bem específicas que fazem com que a gente não consiga... a gente consegue até operar, Sim. certo? E tratar, mas às vezes o tratamento com a radioterapia, por exemplo, ele também vai ter um benefício muito próximo da cirurgia e você tem um grau de comprometimento da função menor do que se você fizesse a cirurgia. Com quimioterapia também é a mesma coisa. E geralmente elas trabalham junto, a rádio e a quimioterapia. A gente utiliza. Mas geralmente o tratamento ele é cirúrgico e dependendo de como for a cirurgia, o tamanho tumoral, essas coisas, a gente ainda faz um tratamento adjuvante após com rádio e quimioterapia. Uma coisa muito importante, já que você falou sobre tecnologia, é que tem alguns tumores, principalmente de orofaringe, de laringe, que antigamente eles iam direto para rádio e quimioterapia e não fazia cirurgia. A rádio e quimioterapia, ela também tem a agressividade dela. Sim. Muitas vezes bem agressivo, principalmente a radioterapia, porque você queima, queima entre aspas, né? E você perde muito a capacidade de engolir, fica mais difícil, a sua saliva, ela queima as suas glândulas salivares menores. O processo de deglutição fica complicado. Fica bem complicado. Então, a cirurgia robótica, ela chegou para tentar fazer com que a gente pare de fazer um pouco de rádio e quimioterapia. Isso é muito interessante. Os trabalhos mais recentes hoje mostram que o tratamento com cirurgia robótica, casos específicos, lógico, você evitando a rádio e a quimioterapia, a qualidade de vida do paciente é muito melhor. Pode até prolongar, no caso. Isso. Com toda certeza. E melhor, assim, ele consegue... O dia a dia, né? Melhor, a vida dele é bem melhor. Eu ia até perguntar isso, né? Como ter uma vida saudável após a doença? É perfeitamente possível, dentro dos parâmetros ali. Sim. Na verdade, o tratamento do câncer de cabeça e pescoço é um tratamento multidisciplinar, né? Você precisa do cirurgião, do oncologista clínico, do radioterapeuta, da fonoaudióloga, da fisioterapeuta. Essas pessoas também do pós-tratamento, como a fonoaudióloga, como a fisioterapeuta, a equipe de enfermagem também, elas dão, o trabalho delas dão uma força muito grande para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida no pós-operatório. Sem dúvida nenhuma. E durante o resto da vida. Algumas vezes você faz uma cirurgia, por exemplo, que você retira um pedaço da língua, por exemplo, a fonoaudióloga ela tem que ensinar aquela pessoa a deglutir de novo. Entendeu? Ela vai ali fazendo os exercícios, todo um trabalho, para ensinar ela a deglutir. Então, essas pessoas que estão ali ao nosso redor, nesse tratamento multidisciplinar, ele é muito importante, entendeu? O pessoal dos dentistas que fazem próteses novas, né? Porque você retirou um pedaço, você tem que fazer uma nova prótese para colocar. Então, todos eles, isso ajuda muito na reabilitação e na melhor qualidade de vida desses pacientes no pós-operatório. E a importância da família nesse contexto, doutor? Certo. A família é uma das coisas que a gente tem mais importante na vida, né? Sem o apoio dela é muito difícil. A chance de cura de uma pessoa que tenha um câncer, com uma família unida, com uma família que está ali sempre para lhe apoiar, é muito maior. Às vezes até não se compara. Às vezes até no revezamento da situação. Isso, porque muita gente joga, às vezes, em cima de um específico, às vezes acha mais fácil. Eu dou o dinheiro, mas eu não posso ir. Isso. Sendo que o dia a dia ali, Lógico, ele é muito mais relevante do que o dinheiro. O carinho, o amor, ali a proximidade, isso tudo ajuda demais.
A pessoa, quando tem um diagnóstico desse, às vezes, dependendo do caráter de cada um, da sua capacidade de absorver, dá uma depressão, dá alguma outra coisa, a pessoa procura na família o apoio e levanta a cabeça, que é isso mesmo, e vence a luta. Geralmente vence. Que coisa boa isso, né? Bom, a gente está falando de adultos, mas crianças e adolescentes também, eles podem desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço, doutor? A nossa incidência em câncer de cabeça e pescoço, geralmente, ela é mais para frente, a partir da terceira, quarta década de vida, é onde ela começa a subir. Isso é crescente, né? Sim. Até a idade mais senil. Mas a partir dos 30, 40 anos, a gente já começa a ver cada vez mais cedo. Acho que até pelo diagnóstico precoce que a gente está conseguindo fazer. Entendeu? Então você começa a captar, e isso é bom, que a gente consegue resolver mais rápido. Crianças, na verdade, elas não têm... Tem algumas doenças específicas da tireoide, mas muito específicas, entendeu? Que inclusive a gente tem que operar a criança da tireoide com 6 meses de vida, com 2 anos. Então, nos primeiros anos mesmo. A gente sabe que ela vai ter Pode desenvolver. Entendeu? Mas isso muito hereditário, são doenças específicas, com estudos genéticos específicos. Isso não é uma coisa que acontece todos os dias. Entendeu? São doenças raras que a gente tem que fazer. Agora, o que é que acontece muito nas crianças? Elas têm aquelas ínguas no pescoço, aqueles linfonodos, e as mães ficam preocupadas, né? E vão para o médico. A grande maioria desses caroços no pescoço na infância, eles são benignos, 95%, 99% são benignos. Mas elas vão até a gente e, às vezes, o que você consegue é diagnosticar através disso algum tipo de linfoma ou leucemia na criança. Mas os cânceres de cabeça e pescoço, geralmente, eles não estão muito ligados às crianças. O senhor citou aí a questão hereditária. Ela é relevante, de fato? No câncer de cabeça e pescoço, ela não tem uma importância hereditária assim que se possa considerar, se possa considerar. Ela é mais fator de risco mesmo. Agora, externos. Sim, agora o importante é aquilo que o senhor falou sempre, né? A gente conheceu o nosso organismo. Ninguém vai conhecer melhor que a gente. Notou algum sinal, alguma coisa diferente? Procurar o médico. A gente tem que procurar. Vamos aqui com alguns mitos e verdades a respeito do câncer de cabeça e pescoço. Eu sempre costumo falar, e parece que essa noção vem voltando aos poucos. O chamado médico da família, tem médico que acompanha a pessoa, né, a família ali, né, se torna-se quase que um membro da família, né, durante a vida toda. Eu até sempre brinco que eu fui com o meu pediatra até virar meu geriatra. Até que ele faleceu. Quase meu geriatra. Até que ele faleceu. Mas, enfim, tinha aquela confiança, aquele laço de amizade, da pessoa conhecer, enfim, e ter até a liberdade, né, de falar certas coisas. E consultar com o mesmo especialista, ele pode ajudar no diagnóstico mais precoce, pelo fato desse conhecimento. Tem muito disso ainda, ou está uma realidade cada vez mais distante, que ficou restrita à minha época ainda? Eu acho muito importante isso que você está falando, porque eu sou muito a favor da saúde pública, principalmente a primária, né? Que é essa do médico da família. Sim. E depois que surgiu essa profissão, o médico ficou mais próximo da comunidade. Isso é muito importante. Isso que você falou de você ter mais liberdade de conversar com aquele médico, isso realmente aumenta o número de diagnósticos precoces. Isso é lógico. Se você coloca o médico próximo da comunidade, a comunidade vai ser diagnosticada com mais precocemente tais doenças. Não só os cânceres, os cânceres que a gente está falando aqui agora. Isso é muito importante. Então, esse médico, consultar com ele sempre, ele estando ali, conhecendo os problemas daquela comunidade, é muito, muito, muito mais relevante e muito mais importante, entendeu? Na saúde pública do nosso país. É importantíssimo. Na minha opinião, vocês estão certíssimos. Quanto mais você tem intimidade, a relação médico-paciente com aquele indivíduo que está lá, você mostra para ele, doutor, estou com uma ferida na língua. Aí ele, às vezes também na rua, né? Às vezes tem uns que querem consultar na rua, né? Isso, doutor, tem uma ferida aqui na minha testa, não sara. Então, isso aí, até ali, como você fala na rua diariamente, você consegue. Às vezes batendo o olho ali, vamos lá, vamos... Resolve, ele só, vamos lá, vamos ver. Não melhorou, tem quanto tempo? Como essa ferida, deixa eu ver. Às vezes você vai no consultório, coloca um
um aparelhozinho para uma lente de aumento, com foto, você olha, eu acho que isso aqui pode ser. Então ele encaminha para um dermatologista, encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, e aí a gente confirma o diagnóstico e se for realmente a gente faz o tratamento. Então é importantíssimo. A figura do médico de família hoje na saúde pública ela é importantíssima, ela só tende a crescer. Em relação ao dia a dia do doutor André, é claro, somos humanos, a gente se emociona. O senhor se emociona muito ainda com determinados casos, aquele envolvimento que vai além da simples relação ali com o paciente, de repente conhece a família, acompanha o sofrimento, acompanha a vitória. Psicologicamente também não é fácil, né, doutor André? Não. A gente vai calejando, mas de igual forma, é muito importante isso. Eu tenho uma relação muito boa com meus pacientes, converso alguns como se fossem amigos mesmo. Tem uns que vêm tantas vezes ali, né, que já terminou o tratamento tem 5, 6 anos, mas volta fazendo segmento, eu conheço ele. Tem algumas figuras assim que são emblemáticas, que você trata como se fosse amigo. E aí, como é que você está? Beleza? E a família? Então, quando você perde um paciente desse, você sente um pouco mais do que... Entendeu? Mas é muito importante. Olha, a relação médico-paciente, meus pacientes, eles que me conhecem, eles sabem. Eles têm meu telefone, eles me mandam mensagem, muitas vezes até de madrugada e tudo para falar. Tem aqueles que mandam, doutor André, eu tenho que ir em você, doutor André, Feliz Natal. Sim. Entendeu? Então essa relação é muito importante. E quando são pessoas jovens, assim, que você vê que infelizmente estão com a doença assim, difícil de ser tratada, você sente mais. E ter que falar com a família, ter que explicar. E que você vê que é bem complexo, é difícil até hoje, mas a gente está ali para isso, né? É o nosso trabalho. E ainda bem, né, que nos faz humanos, né, doutor? Felizmente, né, diria assim. A gente está vendo agora, no momento de pandemia, o SUS. Muita gente, sempre muito criticado, tem muita coisa para arrumar, sem dúvida nenhuma, mas... Papel do SUS nesse momento, antes de a gente voltar aqui para os mitos e verdades, que eu gosto de aproveitar assim, sempre deixas, né, da fala. O senhor falou da importância do médico da família e o SUS nesse processo. Qual está sendo a visão do senhor em pandemia? Nesse momento de pandemia, está sendo até difícil. Por exemplo, o SUS, aqui na nossa cidade de Anápolis, ele é feito, o tratamento e o diagnóstico do câncer ele é feito pelas UNACONs, né, que é a unidade oncológica, junto com a Santa Casa. A gente faz esse trabalho. Sim. A pandemia nos dificultou muito. Antes a gente convocava pacientes, fazia palestras, painéis para mostrar, para explicar a ele o que é o Júlio Verde, os sintomas que tem, como aparece. E devido à pandemia, isso ficou impossível de ser feito, né? Agradeço até a vocês da televisão, do Canal 14, que é a forma com que a gente está tendo mais, apesar de estar longe da sociedade, assim, chegando pela televisão, pelo rádio, tentando explicar isso. Então, vocês cumpriram um papel muito importante para a gente no Júlio Verde, né? A gente não conseguiu fazer isso diretamente com as pessoas. Hoje, o SUS de Anápolis, ele tem um tratamento de câncer bom. A gente pode melhorar muito ainda? Sim, claro. Pode melhorar muito, entendeu? Mas, por exemplo, eu considero, por trabalhar aqui, por trabalhar em Brasília, por exemplo, lá, o nosso aqui na cidade de Anápolis é melhor do que a capital, pelo SUS. Melhor que a capital? Melhor do que a capital, entendeu? Então, a gente, pelo trabalho que faz a CCG há muitos anos, então, a gente tem um bom serviço. Precisamos melhorar em muitas coisas, temos muitos defeitos, mas temos que melhorar muito. Vamos ver quando terminar essa pandemia para ver como que a gente pode melhorar isso, né? Tá certo. Vamos voltar aqui para os mitos e verdades. A gente percebe que, o senhor estava falando até de campanha, importância de campanhas. A gente teve uma campanha muito forte lá nos anos 50, 60, 70, 80, de cigarro o tempo todo, eram propagandas milionárias, incentivando as pessoas ao consumo. Aí, é claro, cortou-se tudo isso, acabou a propaganda. Veio, por consequência, a queda no número de fumantes. Pelo menos a sensação que a gente tem, a pessoa que fuma, cada um, evidentemente, tem seu direito, enfim, né? Não vou aumentar nesse aspecto, não. Mas a sensação que a gente tem é que diminuiu. Essa queda do número de fumantes, ela diminuiu os casos também ou não necessariamente? Sim, sim.
Isso eu lembro quando eu era pequeno que tinha propaganda do Marlboro. O homem de Marlboro, laçando lá todo, né? Sim, né? Negócio. E acabou. Graças a Deus, isso foi uma atitude do Estado fenomenal, tinha que acabar mesmo. Porque antigamente parece que era bonito fumar. A gente tinha propaganda, só lembrando, que sempre fazia propaganda da Hollywood, enfim, né? Aquelas cenas glamourosas, né? De sucesso e tal. Sucesso. O que não é, tudo mentira. O cigarro só faz mal, só faz mal. Não tem nada a favor. Não tem nenhum benefício que o cigarro possa trazer ao ser humano. Então, graças a Deus, diminuiu realmente o número de fumantes. Porém, a porcentagem com que diminuiu o número de fumantes não foi a mesma com qual os cânceres de cabeça e pescoço, que tem ele como um dos principais fatores de risco, diminuísse exponencialmente igual. Entendeu? Então, o que é que aconteceu? Foi descoberto outros fatores de risco que a gente não tinha conhecimento anterior. Que é, por exemplo, a infecção pelo HPV. Entendeu? Então, agora a gente vê muitos jovens, muito idosos, adultos, com câncer de cabeça e pescoço. O senhor já fumou? Nunca, doutor. Tem muito isso. Nunca coloquei os mais antigos falam, nunca coloquei um pito na boca, né? Na boca, Então, a gente descobriu. Graças a Deus também, o câncer de cabeça e pescoço provocado pelo vírus do HPV, ele tem um comportamento mais brando. Sim. Não é que ele não seja uma doença grave. Ele é uma doença grave, tem que ser tratado energicamente. Porém, em comparação àquelas pessoas que têm o câncer provocado pelo cigarro, ele tem uma chance de cura muito maior. E a gente está vendo muitos jovens também, porque tem a questão do cigarro e tornou-se modo tal do narguilé. Todo mundo ali compartilhando aquilo. Para começar em momento de pandemia, você compartilhar ali, né? Ficar, enfim, a palavra certa é essa mesmo, chupando aquela bomba lá, não dá. Esse comportamento dos jovens é totalmente de risco também, né? Totalmente. Eu acho que até outro dia estava passando uma reportagem sobre isso. Sim, passou uma matéria até. Virou moda, bacana, né? Aquela coisa toda. Gente, a gente tem que ter um comportamento saudável, entendeu? Não é porque o fumar narguilé, aquilo tem várias outras substâncias que podem também causar, e a falta de higiene de você estar ali naquilo, lógico, com certeza. Realmente fica o alerta aqui. Você, pai, mãe, tá vendo? Procure saber com quem seu filho anda, de que forma ele está se comportando. Isso é muito importante. Eles nunca vão deixar de ser nossos filhos. Às vezes, né, claro, adquirem independência, mas é muito importante essa interlocução paterna e materna, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Bom, em relação à alimentação, o brasileiro gosta muito de carne vermelha. Esse consumo de carne vermelha, ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer nessa região específica? Então, não existe nenhum trabalho assim científico que faça essa relação, essa associação, certo? O que existe assim do grande consumo de carnes vermelhas, mais aquelas industrializadas, né? Aquelas que levam sais para fazer defumados, essas coisas. Aquela química toda. Toda aquela química, esses têm uma propensão maior a fazer alguns tipos de câncer do trato gastrointestinal, mas não relacionado a cabeça. Especificamente, não. E por outro lado, isso aqui é sempre bom, mas sempre a gente gosta de frisar, né? Alimentação rica em frutas, verduras, legumes, ela pode ser um fator de proteção, é claro, para o organismo como um todo, e especificamente também para câncer. Lógico, alimentação saudável, o estilo de vida saudável, ele leva você a que o seu sistema imune esteja trabalhando de forma excepcional, entendeu? Trabalhando com máxima eficiência. Então, isso por si só, a sua vida saudável, sua alimentação saudável, ela não só previne qualquer câncer na cabeça e pescoço, como em todo o organismo. Assim como, é claro, sempre frisamos aqui atividade física. Atividade física, alimentação saudável, isso aí é básico. É pressuposto, né? Básico, né? Básico, isso é promoção de saúde. Que é o que a gente precisa mais hoje em dia. E o doutor André é exemplo disso, ó, 15 aqui quilos. Na luta. Não, ver o ano que vem, quando voltar no próximo jogo dele, mais magrinho. Isso é sempre bom, né? Outra questão aqui em relação a mitos e verdades. Bom, o câncer na boca ele pode ser causado pelo uso de próteses dentárias, por exemplo? Então, o que é que acontece com as próteses dentárias? Às vezes,
A gente, quando vai fazer uma prótese dentária, a gente tem que procurar um bom profissional que tenha qualidade no trabalho com um bom material. Às vezes você tem uma prótese dentária que ela está mal encaixada, que ela está ali, não está certinha com a sua anatomia oral, o que acontece? Ela vai machucando, machucando, machucando. Aquilo ali forma uma fibrose e aquilo ali pode... Aí faz uma modificação no tecido que aquilo ali pode, sim, gerar uma neoplasia, um câncer, por ali, por atrito, por machucar. Isso pode acontecer. E até dentro desse fator das equipes multidisciplinares, o senhor falava dos odontólogos, cirurgiões, dentistas, eles podem perceber aquilo ali, de repente, doutor André, isso aqui pode ser alguma coisa? Sim, essa interlocução? Sim, isso acontece muito, veja bem. Os médicos que mais diagnosticam, assim, precocemente, doenças na cabeça e pescoço, eu vou falar para você. Então, os dentistas, porque ele vê ali que tem uma feridinha, está fazendo qualquer tipo de tratamento, de limpeza. E até abrindo parênteses, e o dentista ele tem muito aquela questão da fidelização. Você conhece geralmente você vai... geralmente é o mesmo, né? Sim. Sempre vai. Então, ele vê lá aquela feridinha e diz, olha, isso aqui é uma feridinha e tem alguma coisa errada, eu acho melhor você procurar um especialista, vai lá no Dr. André Beltrão, cirurgião de cabeça e pescoço, que ele vai dar uma olhada melhor. Tem os ginecologistas também, apesar da diferença anatômica, as mulheres que têm muito problema de menstrual, que tem aqueles os ciclos irregulares. Então, geralmente o ginecologista o que pede uma ultrassonografia do pescoço. Aí vai lá e acha um nódulo na tireoide e vai lá, faz uma punção, vê um câncer ou uma coisa mais indeterminada, eles mandam muito. Também os endocrinologistas, né, porque tratam muito a tireoide, e os dermatologistas. Esses são os 4 profissionais que mais encaminham pacientes, que mais diagnosticam precocemente esse câncer. Por isso que é muito importante o trabalho deles junto com a gente também. Essa interlocução a relação, lógico. É fundamental. O senhor falou de nódulo aí, até para a gente encerrar aqui. Apareceu um nódulo, ou às vezes aparece um comportamento assim, sempre oposto. Ou, meu Deus, apareceu um nódulo, estou com câncer. Ou então, não, isso é uma besteira, não precisa de lidar. Em relação aos nódulos, todo nódulo pode ser um câncer? Então, assim, os nódulos cervicais que aparecem assim mais na linha lateral a localização do pescoço, seria lateral mesmo, a então. parte da linha mais lateral do pescoço, a gente conhece como ínguas. Sim. Certo? Essas ínguas, quer dizer, a gente popularmente conhece como ínguas, mas elas são linfonodos. Né? Isso é um sistema linfático que serve de proteção e tem outras funções. Então, por exemplo, você tem uma dor de garganta, uma infecção na garganta, ele inflama. Por quê? Porque ele está ali lhe protegendo para aquela bactéria que está na garganta não passar para o organismo. É certo. Entendeu? Então, elas inflamam. Então, isso é o que mais comumente chega no nosso consultório, principalmente nas crianças. A mãe vê aquele cara assim, ai, doutor... Faz um grãozinho de arroz, isso, alguma coisa assim? Maiorzinho, assim, 1, 2 centímetros, a gente vai lá e avisa, olha, mãe, isso aqui é uma coisa benigna, pede alguns exames, mas eles são, em grande maioria, inflamatórios e infecciosos. Só. A grande maioria, 90% desses casos, tá certo? Dos laterais. Na linha mais central do pescoço, a gente tem os nódulos da tireoide. Quando aparecem esses nódulos na tireoide, a gente também tem todo um protocolo, tamanho, algumas especificações na ultrassonografia que a gente diga, olha, eu acho esse aí um pouquinho que possa ser alguma coisa. Então, se pode ser, a gente vai lá e faz uma biópsia. Ah, não tem problema. Então, a senhora fica aí com ele, vai seguir sua vida e a gente vai observando e fazendo o acompanhamento. Entendeu? Então, a grande maioria dos nódulos no pescoço, eles não são câncer. 90% desses nódulos não são cânceres. E em relação a serem perceptíveis ou não? Eles são bem perceptíveis? Existe alguma forma de autoexame? De repente a pessoa apalpe? Ou seja, a pessoa, em última instância, conhecer seu organismo. Sim. Você faz a palpação do pescoço, eles aparecem. Principalmente nas pessoas mais magras. Quando nas pessoas mais magras, eles aparecem, ele vê, doutor, tem um carocinho aqui, aí toca, tem uma bolinha. Não tem problema. Procura o seu médico da família, procura o profissional de cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente avalia, faz toda a metodologia clínica para o diagnóstico e você vai voltar para casa tranquilo, porque a grande maioria deles não são neoplasias malignas, não são cânceres.
Tá certo. O tempo passa depressa. Eu queria um recado final do senhor, doutor André Beltrão, para quem não pôde acompanhar a entrevista desde o início. Ela está disponível no nosso canal no YouTube, programa Autoação no 14, enfim, na grade de programação aqui do canal 14 da NET também. Em relação ao Júlio Verde, eu acho que não custa a gente fazer esse alerta, doutor André, por favor. Então, estamos aqui fazendo a nossa campanha do Júlio Verde, entendeu? Na prevenção do câncer de cirurgia de cabeça e pescoço, para que todos vocês possam ter alguns conhecimentos a mais, para que possam ajudar a gente a diagnosticar, vocês fazendo o seu autodiagnóstico, procurar nós profissionais, para que a gente possa fazer o máximo de prevenção e promoção de saúde nessa área da cabeça e pescoço. Lembrando, feridinhas na pele, nessa região, nódulozinhos, caroçozinhos que aparecem. Se você tem a pele, geralmente os pacientes que têm a pele mais branca e estão expostos ao sol, eles têm uma maior propensão a ter esses nódulos. Os pacientes que têm alguma ferida na boca, que são fumantes, que têm rouquidão importante, dor ao deglutir, entendeu? Esses pacientes procurem um serviço especializado, ok? Pacientes que têm nódulos no pescoço, procura um serviço especializado para que a gente possa o mais rápido possível definir. Não se preocupe, a grande maioria dessas doenças, elas são benignas, tá? E caso não sejam, vocês conseguem fazer o diagnóstico precoce e a gente consegue tratar de forma adequada, e a chance de cura no diagnóstico precoce é mais de 90% de chance de cura quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. E o doutor André Beltrão pode ser encontrado onde? Santa Casa, Hospital Evangélico, redes sociais também? Redes Dá sociais, tempo para redes sociais? Doutor André Beltrão no Instagram, tá no Facebook também. Eu sou médico da Santa Casa de Misericórdia, sou médico do Hospital Evangélico, também trabalho no Hospital Ânima e sou diretor do Hospital do Câncer de Anápolis. Quando vocês precisarem, sempre estamos aqui presentes para ajudar no que for. Doutor André, um prazer mais uma vez esse bate-papo. Bom ver que o senhor está cuidando da saúde também. Graças a Deus. Próximo ano eu prometo de vir 10 quilos a menos, então, hein? Aí depois a gente vai colocar assim, vamos colocar a foto assim, o antes e o depois. A gente sempre tira a foto no final, vamos colocar o antes e o depois. Tá ótimo. Enfim, prazer esse bate-papo com o senhor. Muito obrigado pela gentileza. Tá certo. Então, mais uma vez, a gente fala aqui. Para quem pegou essa entrevista no finalzinho, você pode assistir na grade de programação do Canal 14, reprises em vários horários, ou então também no nosso canal no YouTube, programa Autoação no 14. A gente deixa um abraço, é claro, para o doutor André, José Val dos Reis Brito, hoje naquele revezamento tradicional com ele, e principalmente ao nosso assinante e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Onquematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade e Arquivo Off, guarda e organização de documentos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.